Alô pessoal, direto ao ponto aqui, bati um longo papo nesta segunda-feira com Marcos Herman, vice-presidente de futebol do Grêmio, sobre dois pontos muito discutidos quando o assunto é Grêmio. Primeiro deles, a rejeição já existe. Por incrível que pareça, uma rejeição ao trabalho do técnico Thiago Nunes, até mesmo gente pedindo que ele seja demitido, ele que recém chegou ao clube. E o segundo assunto, que é praticamente uma extensão do primeiro, por que os garotos não são mais aproveitados na equipe? Primeiro tema, perguntei ao Marcos como é que a direção está vendo essa pressão que é feita sobre o treinador. Resposta do vice de futebol: estamos vendo como ossos do ofício, faz parte. Estamos lá no dia a dia e estamos vendo o trabalho sendo realizado. Temos elenco e a preparação e a carga de trabalho são adequados. Aí ele lembra de uma coisa que impactou demais no Grêmio, trouxe enorme prejuízo para o Grêmio, aquele surto que acabou afastando vários jogadores. Isso aí, de acordo com o Marcos Herman, prejudicou demais a equipe. Ele diz: já tínhamos atingido um nível interessante, e é verdade, foram várias vitórias consecutivas, e aí, na sequência, foi todo aquele horror. Destaca o Marcos Herman: não só os 10 dias, não são apenas os 10 dias para ficar livre da possibilidade da transmissão, mas pelo menos mais 10 dias para que o jogador recupere a forma física mínima. E ele lembra que até o próprio técnico Thiago Nunes acabou sendo afastado. Perdeu-se demais. De acordo com o Marcos Herman, a mecânica de jogo. Essa é a explicação dele, a resposta dele para a pressão que é feita em cima do técnico Thiago Nunes. Segunda questão: baixo aproveitamento dos jogadores. E aí o Marcos se exaltou um pouco, ficou bastante contrariado. Ele diz que disso nós não podemos ser culpados. Palavras dele: rompemos a barreira de liberar a transição para subir. Antes, a barreira era de 23 anos e os garotos praticamente, quando chegavam aos 23 anos, praticamente não eram aproveitados. Houve uma redução nesse tempo aí, nessa idade, para aproveitamento dos jovens. Diz Marcos Herman: puxamos em torno de 15 meninos, mas não podemos botar todos ao mesmo tempo, é preciso equilíbrio. Ele vai além: sou obrigado a concordar que havia um excesso de jogadores experientes em Recife. Os números falam por si, mas desde que assumimos, sempre há 8, 9 ou 10 garotos. Isso é normal. Não faz sentido se agarrar a um jogo para criticar. É preciso que se veja o filme todo e não apenas a fotografia. Essa direção, estou aqui abrindo aspas ainda para Marcos Herman, essa direção e esse corpo técnico não podem ser acusados de não usar os garotos. E aí ele perguntou para mim, me chamando ele de um cara bastante experiente nessa cobertura, qual foi a vez em que o Grêmio usou tantos meninos da base no seu elenco principal. Não vou nem falar, palavra ainda do Marcos Herman, não vou nem falar em Ferreira e Matheus Henrique, mas são pelo menos 15 meninos no plantel de cima. Aí coloquei que a questão pontual talvez seja a participação ou a escalação mais frequente do Rafinha e não do Wanderson. Parece que essa é a grande bronca do torcedor, mas aí, de acordo com o Marcos Herman, trata-se de uma decisão da comissão técnica. Aliás, e aí estou tirando o Marcos Herman de fora, há rumores, o noticiário tem dado conta disso, e a reportagem é muito bem informada, há indícios de modificação na equipe do Grêmio para o jogo desta semana contra o Santos. É possível até, não dá para descartar, que o próprio jogador Wanderson acabe ganhando a posição do Rafinha, diante de tanta pressão aí, mas, obviamente, diante de um entendimento do próprio técnico Thiago Nunes que talvez seja necessário um lateral com mais fôlego. Outro garoto que pode ser aproveitado, grandes chances de ser escalado, é o Bobson. E esse aí podendo aparecer em mais de uma função, aparecendo como segundo volante, ou até mesmo um pouco mais adiantado. São especulações do começo da semana, mas o que eu queria mesmo era colocar para vocês esse papo aí que tive com o Marcos Herman, fazendo a defesa, primeiro, do técnico Thiago Nunes e depois não entendendo, aliás, entendendo que há um excesso nas cobranças
em relação ao aproveitamento dos meninos. Estou aqui apenas colocando posições, até nem dei minha opinião. Aliás, minha opinião já dei em vídeos passados. Eu acho também que tem veteranos demais nessa equipe do Grêmio. Mas é necessário realmente que se compreenda todas as dificuldades que foram encontradas pelo técnico depois daquele surto ali que acabou se verificando logo após a conquista do Campeonato Gaúcho. Vamos em frente, vamos ver como é que a coisa aí transcorre ao longo da semana. Dê seu like, ative as notificações, se inscreva aqui no canal. Aliás, a sua inscrição aqui no canal e os seus comentários é que tem gerado muitas pautas. Uma delas é essa, justamente a questão dos garotos, uma questão que eu fui discutir com o vice-presidente de futebol do Grêmio. Sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima!